Oi, pessoal! Estamos aqui do Gestar ao Acalentar para mais um programa e hoje vamos falar sobre parto vaginal assistido. Eu sou Carita Rosa. Eu sou Poliana Matede. Eu sou Gabriela. Thaísa. E aí, pessoal? Vamos começar fazendo um bate-bola aqui. Parto vaginal assistido. O que é isso, Poliana? Parto vaginal assistido é quando a gente precisa, o parto está transcorrendo de uma forma natural, fisiológica, e por algum motivo eu preciso intervencionar esse parto, né? E abreviar esse período expulsivo, né? Então, conceitualmente, é aquele parto que a gente precisa intervencionar. É finalizar o parto, né? Finalizar. Seja ele com vácuo ou seja com fórceps, mas por algum motivo X, que daqui a pouco a gente já vai comentar, a gente finaliza esse parto com um instrumental, né? Aonde que pode ser feito um parto vaginal assistido? Pode ser um parto domiciliar? Parto domiciliar é aquele parto que não tem intervenção, né? Precisou de intervencionar, é hospitalização. Precisou de intervencionar, né, com vácuo, fórceps, centro cirúrgico. Tá. E importante a gente frisar. Todas as vezes que a gente vai fazer uma intervenção, principalmente quando você vai passar um vácuo ou um fórceps para finalizar aquele parto, existe uma chance de falha. Então, você pode ter prova de tração negativa, você tira o instrumental e converte esse parto para cesárea, né? É um procedimento onde que todo mundo da sala, anestesista, técnico, a doula, o obstetra, o auxiliar, todo mundo tem que trabalhar em equipe. A fotógrafa, porque tem que ser uma coisa bem rápida entre você articular um fórceps ou um vácuo e converter para uma cesárea, que é para esse bebê chegar em boas condições e essa mamãe também ficar em boas condições. E aí, você falou uma coisa da equipe aí, só vou fazer um adendo, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa no parto vaginal assistido é chamar ajuda, é a letra A, né? Isso. Chamar ajuda. Então, eu já chamei outro obstetra, não é o caso da Humaniza, que a gente sempre já está em 2 obstetras, né? E chamei o anestesista, né? Isso, que é importante, né? Todas as vezes que você instrumentaliza um parto, essa paciente, ela está sob anestesia? Nem sempre. Nem sempre. Então, por isso, a gente prefere usar o vácuo. Por quê? Porque é menos doloroso. Para quem nunca viu, é como se fosse uma ventosa. Uma ventosa, um copinho que coloca na cabecinha do bebê e vai puxar. Nem todas as pacientes estarão com analgesia. Então, quando você, ao invés de fazer um vácuo, faz um fórceps, às vezes você precisa fazer bloqueio de pudendo. Se você não tem um anestesista ali rapidamente, você vai articular enquanto esse profissional está chegando, você faz bloqueio de pudendo e articula. Gabi, fala pra gente as indicações de finalizar o parto de maneira instrumental. O parto vaginal assistido, então, ele vai acontecer, primeiro, precisa estar no período expulsivo, né? O colo com dilatação total, esse bebê tem que estar numa posição, ele não pode estar alto, né, na pelve da mulher, tem que estar encaixado, são condições para isso. E eu falo em 3 condições principais. Então, a primeira condição é o bebê apresentar um sofrimento. E como que a gente vai saber isso? Através da ausculta do coraçãozinho do bebê, que nesse período expulsivo a gente faz a cada 5 minutos, certo? Por quê? Esse período expulsivo, ele exige muito, né? Exige muito da mãe, do bebê, certo? Então, a gente faz sempre essa ausculta a cada 5 minutos para avaliar a vitalidade do bebê. E se esse bebê apresenta, né, o coraçãozinho dele está batendo mais desacelerado ou mais acelerado, né, dentro daquela curva esperada, que é de 110 a 160, é uma indicação da gente aplicar o fórceps ou o vácuo, certo? Antes disso, a gente tenta manobras para melhorar também a oxigenação desse bebê. Então, põe O2, faz uma hidratação materna, muda de posição essa mãe para ver se melhora, não é, a oxigenação do bebê. E não melhorando, a gente tem indicação mesmo de otimizar esse parto, certo? Então, uma das indicações seria o sofrimento fetal. Outra indicação é a exaustão materna.
que acontece em partos muito prolongados e a mãe está muito cansada e às vezes ela não consegue fazer aquela força adequada, aquele puxo adequado, certo? E aí o vácuo vem para isso, para a gente ajudar, né? É uma força que se soma ali na hora da contração para ajudar na expulsão do bebê. E outra condição também é no expulsivo prolongado, certo? Hoje a gente segue protocolos que falam o seguinte, então a gente pode esperar 2 horas para uma paciente, né, falando na primeira gestação, 2 horas sem analgesia, com analgesia a gente ganha mais 1 hora, né, 3 horas, porque a analgesia pode deixar esse parto mais vagaroso, né, e passando desse tempo, mesmo com o bebê já estando com o BCF bom, né, o coraçãozinho batendo normal, a gente já tem uma indicação também de resolver esse parto. E aí vem o vácuo ou o fórceps, vem para isso nesse auxílio. E eu falo que esse parto vaginal assistido, ele vem para evitar cesáreas, né, desnecessárias. E isso é muito importante da gente falar, certo? E orientar as pacientes sobre esse tipo, né, de intervenção, que a gente pode precisar abrir mão dela. Com certeza. Sim. Nós somos privilegiadas, né, porque nós temos uma equipe. Nós temos boas condições de trabalho, a gente tem hospitais adequados, pacientes bem orientadas. Então, às vezes, até as pacientes da Humanizagin ficam mal acostumadas, porque às vezes fala assim, ai, doutora, eu passo vácuo. É verdade. Não tem indicação. Ai, não, só rapidinho. Por quê? Porque você desmistifica. Na maior parte das vezes, o profissional fala assim, nesse mundão afora, faz força. Se você não passar, eu vou tirar seu filho a ferro. Nossa. Então, intimida aquela paciente. É pesado. E dentro do consultório, a gente mostra como que é. Olha, faz assim, passa. É muito tranquilo. E a paciente, as nossas pacientes são diferenciadas. E elas falam, ai, doutora, não, cansei, passo o vácuo. Puxa! Me ajuda, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, é uma situação que pode acontecer e a gente precisa pontuar. O que a Gabi falou é muito pertinente. Na verdade, é o binômio, mamãe e bebê. Aconteceu alguma coisa com essa mamãe que a gente precisa finalizar o parto? Está indicado o vácuo ou fórceps. Aconteceu alguma coisa com esse bebê que a gente precisa fazer essa intervenção? Está indicado o procedimento. E a Gabi, como ela falou, só recapitulando, para se passar um instrumento, primeiro, o médico obstetra tem que ser capacitado. E ele tem que olhar para aquele método e pensar, eu posso passar, eu sei passar, estão nas condições certas, tem dilatação total, é um bebê que está baixo, a bolsa já foi rota, eu não posso passar um instrumental numa bolsa íntegra. Então, se você não é habilitado faça uma cesárea. Não machuque esse bebê e essa mãe. Exato. Né? Agora, se você sabe fazer, passe. Algumas coisas acontecem com o vácuo. E aí a gente precisa orientar a paciente, a gente fala muito isso. O vácuo, ele deixa uma marquinha na cabeça do bebê. Vai ficar uma manchinha vermelha. 3, 4, 5 dias, sai. Pode escalpelar e arrancar o cabelo, arrancar o corinho. Pode acontecer. Mas de um bebê que está ali embaixo nascendo, isso é muito válido. Porque quando você vai para uma cesárea de um bebê que está muito baixo, de um machucadinho no couro cabeludo, você pode ter fratura de úmero, fratura de fêmur. Porque cesárea, gente, não é fácil. Cesárea é uma cirurgia de grande porte. Sim, exato. Né? Então, você, por um bebezinho que já está nascendo e você indicar uma cesárea, por causa de uma marquinha que vai subir, no fórceps também pode ficar uma marca no rosto, chama Baudeloc, que some. Então, existem indicações, posições e formas de fazer que você pode, sim, e que você oferece algo de bom para essa família. Existem as condições de aplicabilidade, né? A gente tem, todo obstetra deve conhecer a condição de aplicabilidade daquele instrumento.
né? Que seja do fórceps ou do vácuo. E a gente tem que respeitar isso muito bem, para que a gente não agrida a paciente, né? Então, a primeira coisa é não agredir, né? Não fazer o mal. Então, a gente precisa conhecer a condição de aplicabilidade de qualquer intervenção. E outra coisa que é importante, escolhido o instrumento, né, pelo obstetra, seja o vácuo ou o fórceps, você vai aplicar só aquele instrumento. Se ele tiver falha, né, o vácuo teve falha, posso usar o fórceps? Não. Então, vai usar um ou outro, e caso tenha a falha mesmo do método, a indicação é o parto cirúrgico. Nossa, muito legal isso, gente. Porque você me lembrou do alço. Porque quando se vai... A Poliana falou do alerta, né? Então eu vou resumir aqui. Quando você parte de um parto que era fisiológico e passa para um parto assistido, você chama um auxiliar, você chama o anestesista, você chama a equipe e nisso você coloca alguém para marcar no relógio. Porque, por exemplo, do vácuo, você começou você passou o vácuo, você tem 20 minutos. 20 minutos corresponde basicamente a 3 contrações. Puxou 3 vezes, não veio. Puxou 3 vezes, soltou. Precisa descontinuar e ir para a cesárea. Né? Isso. E muitas das vezes, não é isso que acontece. Acontece coisas estranhas quando você sai da técnica. Isso. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Tanto o vácuo quanto o fórceps, você tem que ter muita habilidade. E, gente, tá tudo certo quem não quer passar. Sim. E, geralmente, quem não quer passar é cesarista de cara. E tá tudo certo. Continue fazendo sua cesárea. Não vá fazer um parto que você não é habilitado. Exatamente. Porque quem sabe fazer sua cesárea tranquilo vai viver tranquilo. Parto vaginal é uma arte. Parto vaginal, você tem que ler, estudar, ler entre linhas, estar disposto para você não machucar a mãe e o bebê. Exatamente. E a mãe também que não quer, né, um parto vaginal assistido, sim. A gente precisa respeitar isso, né? Não quero, vamos para cesárea, ok, tá tudo bem, vamos para cesárea. Por isso que todas as nossas pacientes têm plano de parto. Exato. Isso. Né? Uhum. Que ela tem que deixar ali, né, o que ela deseja, né, pro parto dela, ou o que não deseja. É importante. Isso eu acho importante, mas eu preciso fazer uma adendo. Às vezes, a gente precisa passar um vácuo, e só quem sabe isso é é o médico, a equipe de saúde que está lá, o médico. Porque às vezes esse bebê está nascendo e se você indicar uma cesárea, você vai prejudicar esse feto. Demora mais do que passar o vácuo, é o que é mais rápido, né? Assim, né? rápido. Eu tenho certeza absoluta que todas nós, se a gente senta e conversa com a paciente, eu duvido que ela não vai deixar você fazer. Mas e também isso aí é pré-natal, né? Acho que a gente falou lá no início dos podcasts, é pré-natal. A gente está criando esse vínculo, essa segurança no pré-natal. E quando ela entende isso, ela compreende, e o ditado que eu tenho é o seguinte: toda paciente tem um direito a um parto respeitoso, mas ela tem um dever de se informar sobre isso. Então, a partir do momento que ela se informou, realmente eu vejo que seja pouco provável que ela não aceite uma intervenção necessária. Sim. Né? Seja ela vácuo, fórceps ou cesárea. Sim. Né? Mas isso é confiança, né? É confiança na equipe, o vínculo que você cria com a paciente ali durante o pré-natal, né? E a paciente sabe que se você vai passar o vácuo, vai passar o fórceps, se for necessário mesmo, né? E sabe que a equipe é habilitada ou não para fazer isso, enfim. Uma coisa que eu comecei a falar e eu me perdi, porque tem hora que a gente começa devagar, né? Nós somos privilegiadas, nós temos um hospital muito bom para trabalhar, nossas pacientes são muito boas, mas nesse mundão afora, às vezes, o paciente não tem direito à analgesia, não tem anestesista no hospital,
O anestesista não faz analgesia. Eu já trabalhei em lugar que tinha anestesista e que ele não fazia analgesia, porque a mulher nasceu para parir, assim mesmo. Todas nós Mas trabalhamos. A maioria dos lugares, na verdade. Não é mundão lá fora. É logo ali, né? Bem ali na logo esquina. ali na esquina. Mas a gente não pode citar nomes. Então, assim, por muitas vezes, aquela paciente, ela não tem direito à analgesia, ela tem direito a uma hack para cesárea. É isso. E isso... Direito entre aspas, né? Porque Sim. direito ela tem, mas não é dado esse direito. Sim, isso. Então, assim, a gente sempre... Porque eu acho que a gente trabalha numa bolha. Vocês me desculpem, mas a nossa bolha é massa. Sim. Porque a gente tem muita coisa bacana. A gente pode oferecer tudo. Eu não consigo me lembrar de algo aqui que a paciente não possa ter conosco. Uhum. Não consigo. E nesse mundão afora, bem ali na esquina, às vezes a paciente ela não tem uma equipe de saúde que seja atualizada, não tem acesso à analgesia, entre outras coisas. Muitas das vezes vem no meu consultório e fala: doutora, eu não quero analgesia de jeito nenhum. E fala. Aí eu ouço. Respira. Aí eu falo assim: olha, eu adoro uma analgesia. Para quem precisa. Você já parou para pensar que você tem um anestesista só para você, que ele vai fazer o que você escolher, e que tantas pessoas não podem escolher isso, porque a elas não é dado esse direito? Aí para e fala: tranquilo, a gente trabalha numa medicina 1 para 1, é confiança. Então, fique tranquila, apazigue seu coração. Lá no dia, quando acontecer, se precisar, a gente vai. Sim. Se não precisar, tudo certo. Se precisar, tudo certo. E tá tudo bem. Sim. Né? E é aquela coisa, né, do parto idealizado e do parto real, né? A gente chega, muitos pacientes, isso inclusive aconteceu com uma minha, já chegou falando que queria um parto 0 intervenção. Ela já chegou no consultório falando que queria 0 intervenção. Falei, beleza. E a gente foi trabalhando essa questão da 0 intervenção. A nossa intenção é sempre que o parto seja 0 intervenção. Mas o parto é um processo fisiológico e a gente tem que estar preparado para alguns obstáculos que vão surgir no caminho. Ela, inclusive, teve uma certa resistência da consulta com o anestesista. Com 8 centímetros, ela pediu analgesia, né? E no outro dia ela estava até rindo, falando: nossa, ainda bem que eu fui e tal, porque eu me informei. E na hora eu precisei, e eu pedi, e a gente deu, e foi um parto lindo, normal, né? Então, as pacientes, às vezes, elas não estão esperando, mas pode ser que aconteçam coisas que a gente não está esperando, né? Exato. A Com expectativa certeza. é diferente da realidade, na maioria das vezes. Sim. Sim, e isso é importante. Então, assim, confiança, trabalhar em equipe, ser muito verdadeiro, honesto, que isso deixa a paciente livre, com intimidade para te falar isso ou aquilo, né? Agora, voltando especificamente aqui no parto assistido, a gente não comentou sobre as pacientes, as mamães, com patologias que são indicações de abreviação de período expulsivo. Porque é importante a gente falar isso, porque dentro do fisiológico existe algumas coisinhas que a gente pode melhorar essa mulher. Algumas mulheres têm algumas cardiopatias, né? Principalmente cardiopatia, que o período expulsivo ele não pode se prolongar, ele precisa ser abreviado. Então, precisa tanto da analgesia quanto da abreviação. Mesmo, da abreviação, obrigada, desse período expulsivo. Eu explico assim, Poliana, que o nosso coração é uma bomba e nossas artérias e veias é como se fosse um encanamento. Então, você tem lá esse sistema hidráulico. Com o decorrer da gestação, o volume de sangue aumenta. Só que a sua bomba continua do mesmo tamanho e seus canos continuam aqueles. Então, essa bomba, esse coração, ele precisa fazer mais força, ele precisa bater mais rápido. Isso é uma acomodação. Junta com uma paciente que tem uma cardiopatia, que existe N cardiopatias, você vai fazer o quê? Esse coração, ele começa a fadigar. Então, existe sim, a gente pode, analgesia, abreviação do período expulsivo, e que tá tudo bem. Às vezes essa paciente recupera tão mais rápido do que você operar. É cardiopata, eu vou operar. Não. É porque cesárea serve para tudo, né? Mas se a gente for olhar mesmo, 2, 3 linhas. Então, essa mulher cardiopata, ela vai ser beneficiada por essa
por essa abreviação. Sim. Né? Então, é uma indicação precisa. É uma indicação precisa. Então, isso precisa ser trabalhado no consultório, porque, sim, podemos ajudar essas mamães. Agora, bebês cardiopatas, que é diferente, a mamãe é saudável, o bebê é cardiopata, por muitas vezes a gente indica cesárea, às vezes é um bebê que tem que nascer num grande centro, que vai passar por uma cirurgia, um procedimento agendado, né? Sim. Bebês com arritmia, às vezes a gente até indica a cesárea porque você não sabe qual é o padrão é anormal. Como que você vai controlar aquele batimento num parto vaginal, sendo que já é anormal? Então, você não tem essa segurança. Então, sim, existem indicações para parto assistido, cesárea, fisiológico, vaginal. E onde e quando realizar, isso a gente conversa com a paciente. Mas fez intervenção, paciente, dentro do hospital. Quer complementar, Gabi? Acho que está bem completa a nossa conversa. Thaís. Não, é isso mesmo. Nenhum bate-bola agora, nenhuma... Vai lá. A cara da Kari tá... A Kari tá doidinha pra falar. Vou jogar uma pimenta, aí, então. vamos lá. A gente adora. Adora, E, né? doutora Thaís, para aplicar o vácuo, a gente precisa fazer um epísio? Ei, Tá vendo? Fala que eu joguei pimenta. Adoro. A Humaniza gosta de polêmicas. Então, bom, não vou nem entrar no mérito de falar sobre episiotomia aqui, porque é um tema extremamente polêmico, mas não precisa, né, fazer episiotomia para passar vácuo. Inclusive, a gente hoje sabe que epísio é um procedimento contraindicado, né? Ele é um procedimento que leva a parte negativa dele, né? Hoje é considerado um tipo de mutilação mesmo. Então, aqui na Humaniza, não preciso nem dizer, né? Porque nem combina com o nome. Humaniza Gin. Então, não, a gente não faz episiotomia. E não é necessário fazer episiotomia para passar o vácuo extrator. E é isso. Quantos vácuos a gente fez sem nem lacerar, né? Sim. Nem tem Final de semana laceração. passada, inclusive. Tava lembrando disso. Nada, zero. Nem um pontinho, não. Nem passamos um vácuo sem nada. Então, não é necessário. É isso. Show de bola. Saiu Aí, bem, brilhou, Thaísa. Thaís. Brilhou. Obrigada. Então, é isso? Ou mais alguma coisa? Mais alguma Temos consideração? mais sobre parto vaginal assistido? Não. Acho que a gente explicou tão bem, né? Acho que É isso também. Então, pessoal, ficamos por aqui com mais esse programa. Obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima. Tchau.